Salve galera do canal, aqui é o professor Pablo Jamil, que sejam bem-vindos a mais uma aula do meu canal, uma aula muito especial porque com ela inauguro um quadro novo aqui no canal. Eu vou explicar o porquê da origem deste quadro. Você está agora num quadro chamado Grandes Escritores da Humanidade e eu trarei neste quadro vídeos falando sobre a vida e a obra dos principais escritores da humanidade. Acredite, vai ser escritor pra caramba. Mas por que eu resolvi começar esse quadro? É o seguinte, você que acompanha o canal há bastante tempo já deve ter notado que eu criei uma série para falar sobre origem das palavras, origem das expressões. E aí, depois do meu último vídeo, em que eu expliquei a origem dos termos direita e esquerda, que são empregados cotidianamente na política, eu recebi um comentário que foi uma coisa como: esse canal tinha muitas aulas legais sobre português e literatura, agora virou um canal bobão falando sobre variedades. Daí eu achei que isso foi um pouco ofensivo, mas resolvi pensar pelo lado do aluno. Talvez ele esteja sequioso, saudoso ou ansioso por aulas conteudísticas. Então eu resolvi abrir um quadro apenas para saciar a vontade da galera que quer ter mais contato com literatura. Afinal de contas, você já sabe que está saindo aí o meu curso de literatura, tá? Bem, então é o seguinte, enquanto o Carlão roda a vinheta neste momento, você vai clicar aqui para fazer a sua inscrição e já deixar o seu like, tá bom? Vamos acompanhar aí a nossa vinheta agora e daqui a pouco vamos falar sobre o nosso primeiro escritor do quadro. Roda a vinheta, Carlão! Muito bem, galera, quem é o primeiro eleito? Eu vou abrir como isso aqui? Na realidade, eu vou fazer um recorte que é um recorte histórico. Nós vamos começar lá no passado, vamos começar na Grécia, falando sobre Homero. Homero foi um poeta grego que supostamente teria nascido em 928 a.C. Então, é um poeta muitíssimo importante, é o maior poeta grego. E por que supostamente? Porque as origens de Homero são origens muito incertas. Nós estamos falando de uma época em que os registros se davam muito mais pela oralidade do que pela escrita. Nós tivemos um trabalho muito grande do Heródoto, que foi um grande historiador, para conseguir, de certa forma, recuperar a história do próprio Homero, né? Nós temos outros autores gregos que tentaram estabelecer a cronologia homérica. Quando nós falamos que alguma coisa é homérica, nós queremos dizer que alguma coisa é grandiosa. E você vai entender o porquê disso, tá? Nós estamos falando aqui do maior de todos os poetas gregos. Só que eu quero que você entenda o seguinte: quando falamos de poetas gregos, lembre-se de que nessa época o Homero escrevia um tipo de poesia chamada de poesia épica, ou seja, ele escrevia epopeias, aquelas narrativas longas, no formato, né, de versos. Por que, Pablo, os caras escreviam essas narrativas longas em versos? Porque isso servia para que fosse possível transmitir pela oralidade, por meio dos rapsodos. Os rapsodos eram poetas que contavam essas histórias. E é muito mais fácil você se lembrar de alguma coisa que rima com todos os detalhes do que lembrar de alguma coisa sem uma estrutura rítmica e diversificação para facilitar a sua vida. Eu coloquei para você que a origem do Homero é controversa porque, olha só, existem praticamente 9 nações que reclamam a origem do Homero. Afinal de contas, todo mundo quer ser o berço do, entre aspas, Cristiano Ronaldo da poesia. O cara que se destaca demais recebe esse tipo de atenção. Mas existem algumas histórias, algumas especulações curiosas. Uma das especulações é que Homero não teria sido uma pessoa.
e que na realidade foi um pseudônimo adotado pela coletividade de pessoas que escreveram uma narrativa herdada da tradição oral. É como se fosse o seguinte: havia uma tradição oral desses poemas que ele escreveu, e esses poemas foram compostos por diversas pessoas ao longo dos séculos. E aí, para se reunir isso sob uma obra apenas, era preciso colocar uma assinatura, e convencionou-se colocar Homero, né? Nesse caso, talvez até mesmo Homeros, no significado de coletividade. Existe uma outra teoria que dá conta de que um dos poemas escritos, né, por Homero, um deles teria sido escrito por uma mulher, e que essa mulher teria tido uma espécie de supervisão de um suposto Homero, e depois na publicação ela deixou de assinar e quem assinou foi o próprio poeta Homero. Mas tudo isso é revista caras da literatura, são especulações, nós não temos uma informação precisa a esse respeito. O mais provável é que nós tenhamos ali um escritor com esse nome. Vamos lá. Para você que não sabe, toda a ideia de uma gramática que surgiu na Grécia, a gramática de uma língua com classes de palavras e tudo mais, foi inspirada na obra do Homero. Afinal de contas, ele tinha um modelo de escrita. E quem pensou a primeira gramática na Grécia foi um cara chamado Dionísio da Trácia, ou Dionísio o Trácio. E ele, olhando a obra do Homero com grande deslocamento temporal, resolveu estabelecer e lançar os princípios de um estudo gramatical, estudo de uma língua, a partir de um registro que ele considerava um registro padrão e belo. Ele escreveu o registro de grandes momentos vividos na Grécia. Ele registrou as duas mais importantes obras da Grécia que você vai conhecer agora. A primeira delas é a Ilíada. Se você tiver a oportunidade de ler esta obra em algum momento, leia. Eu sugiro que você comece com uma adaptação cinematográfica, que é, por exemplo, o filme Troia, estrelado pelo Brad Pitt, certo? Agora, depois passe a leitura. Você vai encontrar a Ilíada no formato prosa, mas esse não é o formato original. O formato original é em verso, e aí está a grandiosidade, porque você lerá no formato poemático uma narrativa. É uma baita narrativa. Pablo, não faço a menor ideia do que diz a Ilíada. Então vamos lá. Ilíada vem do nome Ilion. Ilion, que era o nome dado a Troia, certo? Ao local conhecido como Troia. Então, na Ilíada nós temos uma narrativa sobre a guerra de Troia. Sim, aquela do cavalo de Troia, de onde surgiu o termo presente de grego. Os gregos estavam lutando contra os troianos. Já ouviu aquela expressão? Não é possível agradar a gregos e troianos? É porque eram inimigos, certo? Então vamos lá. Ilion, ou Troia, tinha uma grande muralha que impedia que seus inimigos invadissem. E era uma muralha tão forte, tão poderosa, que Ilion havia se transformado numa nação muito importante. Mas nós temos personagens importantes dessa história aí. Por quê? Porque tudo se desenvolve por uma espécie de encantamento amoroso. Então vamos lá. Dentro de Ilion, dentro de Troia, nós tínhamos ali, vamos considerar, nobres importantes, certo? Nós tínhamos Paris e Heitor, que eram os filhos do rei de Troia, perfeito? Paris e Heitor. Heitor, um dos principais heróis gregos. E aí, você tinha de outro lado uma nação grega, quando eu falo os principais heróis troianos, mas da mitologia grega. Nós tínhamos de outro lado heróis ou conquistadores que eram da Grécia, que estavam numa expansão gigantesca. Aqui eu cito para você Agamemnon. Agamemnon era irmão
de Menelau. E Agamemnon era um general que estava conseguindo exércitos e muita gente. Por quê? Porque ele tinha alguns dos principais guerreiros que lutavam ao seu lado. Alguns dos principais heróis e batalhadores que estavam ali anexados a seu exército. Por exemplo, os Mirmidões, que eram liderados por ninguém mais, ninguém menos que Aquiles, isso mesmo, o do tendão de Aquiles, este herói grego, que era uma espécie de semideus. E rolou o seguinte: Paris e Heitor fizeram uma visita ao reino de Menelau. E houve uma espécie de encontro amoroso entre Paris e Helena, que era considerada a mulher mais bela dentre todas as mulheres. Helena fugiu com Paris. E aí Menelau, cego pelo ódio, resolve declarar guerra contra Troia. Acontece que Menelau sozinho não ia aguentar. Então ele precisou de uma ajudinha. Uma ajudinha de quem? Agamenon e seus exércitos. Então, quem é que entrou nessa disputa? Agamenon, Aquiles, os Mirmidões e todos os exércitos que Agamenon já teria conseguido angariar, inclusive com o rei de Ítaca, que é Ulisses, de uma outra obra bem importante do Homero. Nessa batalha, muito sangue é derramado e você tem o episódio do cavalo de Troia, que eles utilizam para conseguir cruzar os muros de Ílion, os muros de Troia, e aí conseguirem ingressar com o exército ali, porque se dependesse apenas da parede, do muro, eles não teriam conseguido vencer. É uma obra belíssima, eu só contei um pedacinho para você. Não dei spoiler, vale a pena você acompanhar, certo? E a segunda obra, que é a minha favorita, a Odisseia. Neste quadro que eu mostro para você aqui, nós temos a cena de Ulisses e seus homens dentro da caverna de Polifemo, o cíclope gigante. Bem, para você saber, Odisseia, na realidade, do grego, é Ulisseida. Ulisseida, que vem de Ulisses, certo? Que é o personagem principal, também conhecido como Odisseus. Bem, Odisseu é o rei de Ítaca, que é forçado a deixar a sua ilha e lutar com Agamenon em suas batalhas. Acontece que após vencer a guerra de Troia, Ulisses, que era um homem extremamente orgulhoso, desafia os deuses que representavam as forças da natureza, também chamadas de forças quitônicas. Ele chega para o mar, tem uma adaptação belíssima dessa obra para o cinema, feita pelo Francis Ford Coppola. O ator principal é o Armand Assante, deu um banho de interpretação. Ele chega até o mar e diz alguma coisa como: eu não precisei dos deuses para vencer Troia. Eu, Odisseu, venci com a minha esperteza. E nesse momento, Poseidon, que também é orgulhoso e é o deus dos mares, das águas, dos oceanos, diz: você não retornará para sua casa. E aí Ulisses diz uma coisa tipo: pula no peito então, cara. Acontece que quando ele tenta regressar a Ítaca com seus homens, ele vai enfrentar tempestades, ventos, monstros marinhos dos piores que você puder imaginar, sereias, você vai encontrar ninfas no mar e uma série de coisas desse sentido. E Ulisses demora não 2 dias, não 2 meses, mas 20 anos para retornar a Ítaca. Durante esse tempo todo, muita gente está tentando tomar o trono dele. Penélope tem que Penélope é sua esposa, tem que criar artifícios para impedir que tomem esse trono, e só existe uma deusa que está ao lado de Ulisses. Essa deusa é Atena, que representava a sabedoria. Ou seja, é uma grande metáfora dessa escrita que a sabedoria conseguiria dominar os elementos naturais. E é essa metáfora da Odisseia. Você tem Telêmaco, filho de Odisseu,
o Ulisses, que vai ficar 20 anos sem ver o pai, vai crescer e vai aparecer numa cena belíssima de batalha final, depois que Ulisses consegue regressar às suas terras. Ele passa pelo inferno, cara, ele faz muitas coisas, é um baita livro. Vale a pena tanto você achar o livro para dar aquela boa lida ou assistir a adaptação cinematográfica que passava há muito tempo na SBT, estrelada pelo Armando Assante e dirigida pelo Francis Ford Coppola, de nome, o nome do filme é o mesmo, né? A Odisseia. Se você encontrar na internet, depois me mande o link, porque eu adoro esse filme, perdi, nunca mais encontrei em lugar algum. Beleza? Esse foi o nosso quadro, primeiro episódio dos grandes escritores da humanidade. Espero que você tenha curtido, que você deixe seu like, deixe seu comentário e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ter contato com isso. Um grande abraço, até a próxima. Força, guerreiros!